Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 31 de agosto, segunda-feira, turma do horário AB-noite. Vamos falar hoje sobre cortes, né? Isso associado às vistas ortográficas. Então, quando a gente pensa em relação ao detalhamento técnico dos desenhos, né? Nós vimos as aulas passadas em relação às vistas. Então, dependendo da geometria da nossa peça, nós temos lá uma vista frontal e outras vistas laterais, superior e inferior, que ajudam no detalhamento da mesma. Quais vistas nós devemos usar? Sempre lembrando que são todas necessárias para o completo detalhamento da peça. Legal. Mas muitas vezes, nem sempre vai ser possível eu detalhar uma peça por completo somente com as vistas. Entra aí outros recursos que nós vamos aprender sobre hoje na nossa aula, que um deles é o corte, tá? Então, o corte é uma técnica utilizada de forma estratégica, não existe uma regra, existe uma regra de aplicação em função do posicionamento definido. Mas quando se fala em posicionamento, em forma, o corte ele é uma ferramenta estratégica que vai facilitar você detalhar o seu componente. Ok? Vamos lá? Primeiramente, para a gente entender o que é corte, né? Então, eu coloquei uma definição bem literária aqui mesmo. Corte quer dizer dividir, seccionar, separar em partes como um todo, tá? O corte é um recurso utilizado em diversas áreas de ensino, não só do ensino, mas de instrução, de validação, de apresentação, né? Para facilitar o estudo dos interiores dos objetos. Sem tais cortes, não seria possível analisar os detalhes internos do que está sendo analisado, estudado ou aprendizado. Na mecânica não seria diferente, né? Também se usam modelos representados em corte para facilitar o estudo de sua estrutura interna e também do seu funcionamento. Trouxe 3 exemplos bem distintos aqui, ó, na área da medicina. É comum, às vezes, nós vermos aqueles órgãos, corpo humano em cortes lá para poder identificar os elementos internos, né? Então, é a mesma técnica de corte, de apresentação. Na arquitetura também mostra ali a parte interior, a parte exterior dos elementos, ele aplica um corte. Nós, no detalhamento técnico, utilizamos essa questão do corte para detalhar ou apresentar algum elemento. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 motorredutores. Para quem não sabe o que é um motorredutor, são motores já acoplados a caixas variadoras de velocidade, conhecida como caixa de redução, a fim de já dar incremento de potência ou velocidade no seu sistema. Então, quando eles trabalham em conjunto, já são um conjunto pronto, eles são conhecidos como motorredutores. Então, a gente tem aqui um motor e tem um corte na nossa caixa variadora de velocidade, ou caixa de redução. E aí eu consigo visualizar internamente quais são as engrenagens, quais são o número de elementos, móveis, fixos, característica dos dentes das engrenagens, ou seja, eu vejo internamente ao elemento. Com isso, é possível devido ao corte, ok? Dentro do desenho técnico, corte é a denominação dada, né, a uma representação de um produto seccionado por um ou mais planos virtuais, planos esses chamados de planos secantes, que são aqueles que interceptam, né, que possuem pontos de interseção em outro plano, somente a outro plano. Então, se eu tenho meus planos lá e eu tenho um plano que corta algum deles, este plano ele é secante a este plano, né? No corte se representa tudo que está atrás do plano secante, sendo que as linhas que estavam invisíveis se tornam visíveis. Essa é a grande jogada do recurso do corte dentro do desenho técnico. É um recurso muito utilizado para representar mais efetivamente detalhes internos de componentes de montagem. Por exemplo, temos aqui uma peça na isometria. Veja por completo, essa peça aqui ela tem um rasgo, esse vai fora, um furo e um rebaixo ali na extremidade. A partir do momento que eu aplico um corte, né, esse aqui vai ser um corte longitudinal, veja que a peça foi seccionada no meio, o que está entre o plano e o observador é eliminado, fica somente o que está posterior ao plano, que seria esse lado, e a peça ficaria dessa forma. Consequentemente, eu olhando aqui, o que acontece? Eu consigo ver detalhadamente, de forma visível,
as arestas do furo, que inicialmente estariam ocultas, porque em nenhuma das vistas elas se tornariam visíveis, só essa parte externa, né? E aqui esse rebaixo também, ele ficaria visível de algumas formas em função das vistas. Quando você aplica o corte, você traz tudo para a aresta visível, ou seja, essa é a grande jogada do corte. Temos aqui um corte transversal, na mesma linha aqui do furo, né? Só que perpendicular ao anterior. Então, seccionou essa peça em duas partes, é eliminado uma parte e você fica com a posterior. Observando a posterior, o que a gente vê? O furo, né? As arestas visíveis, invisíveis ficam visíveis. Só que nesse corte está representando somente o furo, não mostra o entalhe. Nesse aqui você já vê lá o rebaixo do entalhe, ó, né? O furo e assim por diante. Ou seja, você vê que o corte tem várias formas de ser aplicado. Existem umas mais estratégicas, melhores do que outras. Nós vamos ver isso hoje, fiquem tranquilos. Lembrando que nossa aula é bidirecional, viu, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer momento, só perguntar. Identifica-se o sentido de observação, né, conforme as setas acompanhadas de letras. Então, quando você vai ver uma linha de corte, só um minuto. Então, eu tenho aqui a minha peça. Veja que para eu ter essa vista, eu tenho uma linha que vem aqui, ó, dessa setinha A até o ponto A. Então, isso aqui é uma linha de corte AA, tá aqui a representação dela, né? E ela aqui representa a região onde foi aplicado o corte. A expressão de corte AA é colocada abaixo da vista achurada, já eu falo que é achura para vocês. Nas vistas não atingidas pelo corte, permanece todas as linhas, então onde o corte não passa, permanece. Na vista achurada, as linhas tracejadas podem ser obtidas, desde que isso não dificulte a leitura do desenho. Ou seja, o que era oculto vira visível. Então veja que aqui nós temos um corte aplicado do ponto A até o ponto A, ok? Vê essa vista. E aqui nós temos um corte aplicado do ponto B até o ponto B. Estaria aqui a nossa outra vista, B, B. Tá? Aqui é uma forma de mostrar a estratégia do corte para vocês. Como assim? Veja que nós temos nossa peça na isometria aqui, ó, né? Nessa parte da tela. E aqui nós temos um corte aplicado na vista superior. Então, foi adotado como vista aqui frontal essa região, né, da nossa peça. E aí, na vista frontal, foi aplicado esse corte de A até A e representado na vista superior. Por quê? Tá vendo a setinha aqui, ó? O que é uma coisa interessante? A setinha, ela mostra o sentido de observação da pessoa, né, do observador. Como assim? Se a seta está nesse sentido, o olho dele é como se ele estivesse olhando daqui, ó. Né? Opa! Não, aí não vai dar certo fazer um olho. Só um instante. Pronto. Isso aqui é o olho dele, né? Ó, ele está olhando nesse sentido. Conforme ele olha nesse sentido, o que ele vê que foi cortado? Essa vista superior. E aí, o que eu vejo nessa vista superior quando aplico o corte? Ele faz uma secção aqui do material, eu vejo essas regiões. Ou seja, o que estava oculto aqui eram os furos, ó. Esse furo. Quando eu olho de cima, eles viram visíveis. E aí eu vejo a parte interna do furo e a parte de material. Ou seja, essa achura é a região onde tem material maciço. Já explico para vocês. Aqui do lado, nós temos um corte da vista frontal. Como assim? Foi feita a vista superior. Na vista superior foi aplicada uma linha de corte, representada a direção do corte e feito o rebatimento. Então, se o corte está olhando aqui, está aqui, a linha de corte. Essa aqui é a linha de corte. Aqui está o observador olhando nesse sentido, o rebatimento ele é feito na parte superior. Aqui é feito a apresentação. Quando você olha, esse corte ele dá o quê? Opa, esse furo quadrado aqui na parte inferior da peça, como também os dois furos laterais. A parte achurada, tudo que era oculto se tornou visível agora, né? Por meio desse corte. Só um parênteses, pessoal. Essa vista na isometria aqui do corte, ela não é didática, ela não é real, tá? Não existe na prática a aplicação dessa vista. Ela é apenas didática e está aqui para a gente poder compreender o nosso desenho. Mesma forma aqui, ó. Tá? Aqui é uma corte de vista lateral. Como assim? Na vista frontal foi aplicado aqui uma linha de corte de A até A,
e foi feito o rebatimento dessa peça. Quando você olha, é como se ela fosse cortada dessa forma, e aqui a parte achurada fica visível e fica aparente o que era oculto, né? Esse furo quadrado. O que eu quero que vocês analisem aqui? Vejam que nessas três formas de corte distintas, cada uma delas traz um detalhamento. Nessa aqui, ó, eu trago somente o detalhamento dos furos. Nessa aqui, apenas o detalhamento desse furo quadrado. Mas nessa aqui já traz o detalhamento de todos os elementos. Veja, então, que existem formas mais eficientes de você aplicar o corte. Consequentemente, trazer a exposição dos elementos ocultos de uma forma mais otimizada. Ok? Legal. Achuras. A achura, pessoal, é justamente essa região aqui, ó, de linhas tracejadas, linhas inclinadas, que representam a peça maciça da peça, ou seja, uma região de material. Tá? Na projeção em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida com achuras, que são linhas estreitas, geralmente traçadas a 45 graus, porém, em alguns casos, é permitida a inclinação de 30 graus. Tá? Então, vamos lá. Veja que essas linhas inclinadas a 45 graus em relação a algum referencial, elas são mais estreitas, mais finas do que as arestas da peça. Ela representa a parte material, ou seja, preenchida. Mas, cuidado, geralmente, se você tem alguma região, né, que, não, eu explico já isso, eu quero que vocês entendam o quê? Que ela está com uma inclinação em relação à geometria. Então, veja aqui como o nosso plano está inclinado, elas ficaram em pés. Como aqui é uma peça oval, que não tem uma face de referência, ele usou uma linha, um dos eixos como referência de inclinação. Ok? A achura, em outras engenharias, ela serve também para expressar o tipo de material. Nós, aqui da produção, da mecânica, da automação, vamos trabalhar um metal em geral, que são apenas linhas simples inclinadas. Dependendo da aplicação, na arquitetura se vê muito isso, na engenharia civil. Então, você tem um tipo de achura lá que vai falar para você, ó, quando é madeira, quando é concreto, quando é couro, quando é plástico. Aqui, ó, tá? Nós trabalhamos apenas a achura convencional e usamos recursos de escala e direção para variar a detalhação de montagens, ok? Então, quando você vê essa montagem de achura, qual que é a grande jogada dela, né? As achuras em uma peça composta, geralmente com um ou mais elementos, né? 2 ou mais elementos, são feitas em direções diferentes, cortes em componentes de paredes muito delgadas, muito estreitas, muito finas, como, por exemplo, chapas junto às guarnições, perfis estruturais, devem ser representadas em negrito, com espaçamento em branco. Então, vamos lá, vou explicar tudo para vocês. Nessa primeira imagem aqui, ó, que nós estamos movendo o mouse sobre ela, vocês conseguem ver que aqui a região número 1 é uma peça e a região número 2 é outra peça, devido à inclinação das achuras, né? Se fosse uma achura por completo e não tivesse achura, você dificilmente interpretaria que são duas peças. Se nós viermos para este outro desenho, por exemplo, nós podemos ver que a peça número 1, aí entra outro detalhe. Está vendo que a achura desse lado está igual a este? Ou seja, é a mesma peça, é como se fosse um tubo cortado no centro. E aqui nós temos a tampa. Veja que a achura desse lado está a mesma desse lado. Essa aqui é a mesma peça. E entre elas tem a peça número 2, seria uma arruela, uma junta de vedação. Como é uma peça muito estreita, muito fina, delgada, que a gente chama, ela fica maciça, cor preenchida por total. Ok? E aí a grande aplicação, a grande jogada é quando você tem montagens como esta. Por exemplo, essa peça é uma válvula gaveta. Para quem não conhece, vocês já devem ter aberto algum registro lá que quando vocês giram o manípulo, a água passa, abrindo o chuveiro, por exemplo. Lá dentro tem um componente como esse, aqui é o manípulo que vocês giram, conforme vocês giram ele, essa pecinha sobe ou desce, que é a gaveta, e permite a passagem ou não do fluxo de água, de ar, de fluido, qualquer fluido que esteja passando. Vocês conseguem observar que, dependendo da geometria e a preenchimento de achura, você delimita quais são cada peça, né? Você consegue ver até onde essa peça vai. Aqui você tem uma interseção que entra outro componente que vem até aqui. Aqui já é um terceiro componente, um quarto. A gaveta é um outro.
Veja que o corte detalha internamente e a Ashura diferencia um componente do outro. Então, essa é a grande jogada. Eles trabalhando em conjunto, agregam valor, agregam informações ao seu desenho técnico. Esse aqui não é um detalhamento técnico da peça. Esse aqui poderia ser uma instrução de produção, uma instrução de montagem, onde você vai ver o posicionamento dos elementos. Aqui tem identificação, peça 1, 2 e 3. Então, lá o operário, o usuário, quem estiver montando, até mesmo se você comprar a peça desmontada, por meio do desenho técnico, você consegue realizar a montagem. Legal? Achuras não devem ter a mesma inclinação das arestas das peças, nem das cotas. Também não devem devem interceptar dimensões. Algumas premissas para o uso da Ashura. Tá? Pessoal, primeiramente, isso que nós estamos falando, muito deles é aplicado a esses requisitos, esses cuidados, a maioria das vezes é aplicado quando você faz a mão livre. O software ele já corrige algum desses parâmetros, mas não todos. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma peça onde tem uma das arestas inclinadas. Veja que se eu trabalhar a Ashura dessa forma, a Ashura está paralelo a essa aresta, não é correto usar dessa forma. Quando acontece isso, você pega outra referência para gerar a Ashura da sua peça. Ah, mas professor, se minha peça tiver inclinação dos dois lados, aí você vai ter a licença para usar uma inclinação diferente de 45 graus, no caso 30 graus aqui, ó. Que aí ela não pega paralelismo com nenhuma das faces. Porque é errado o paralelismo, pode interferir na interpretação de alguma aresta, de alguma parte da peça. Quando você vai colocar a cota de dimensionamento, nós ainda vamos falar de cotas na próxima aula, a cota não pode estar alinhada com a Ashura, ela tem que ser perpendicular, tanto interno quanto externo. Okay? Então veja aqui, ó, que quando a linha de chamada da cota ou a cota está dentro, alinhada com a Ashura, é apresentada de forma errada. Ok? E aqui é bem interessante essa representação. Nós temos aqui uma peça, um componente distinto, temos uma vista frontal dele e uma aplicação de um corte da aresta A até outra aresta A, né, de A a A. Esse corte feito nesta visão aí que está aparecendo, está aqui, está sendo visto desse lado. É que minha câmera está invertida em relação a vocês. Vocês estão vendo aí, né? Está aqui a peça, está aqui o corte. Então, o rebatimento vai ser feito posterior. Então, quando ele vem aqui, ó, essa seria a forma correta de representar essa vista. Por quê? Veja que aqui todas as arestas que eram ocultas estão aparentes, ou seja, esse furo que seria representado de forma pontilhada, ele está aparente. Temos a Ashura por completo na peça, né? E aí representamos a nossa peça. Por que essa segunda estaria incorreta? Porque o corte, a jogada dele é justamente trazer à tona as arestas ocultas. Arestas ocultas são representadas de forma pontilhada. Então, se eu aplico um corte, eu não vou trazer a parte pontilhada novamente, ela tem que ser maciça, tá? Isso aqui é considerado errado, porque não é um corte, é uma vista de seção, já a gente vai explicar isso aqui. Isso aqui é como se fosse o carimbo da peça, você corta ela fisicamente, pinta a lateral dela aqui, onde ela tem material achurado, e prensa no papel lá, carimba no papel, vai ficar justamente essa geometria. Ela não é utilizada como recurso de corte, ok? Esse terceiro aqui, alguém sabe me dizer o que está errado nele? A parte dos furos mais externamente está invertida a Ashura. A Ashura. Isso, exatamente, ó. Veja que a Ashura aqui, ela está como se fosse espelhada. Se nós formos levar a pé da letra, isso aqui é como se fossem peças distintas. Aqui seria uma peça, aqui seria outra peça. Isso é errado. Mesma coisa aqui no último. Ele está alinhado, mas está em escala diferente. Também não é recomendado. Porque aqui, tecnicamente, se você fizer esse desenho dessa forma e mandar para outra pessoa interpretar, ele vai ver que aqui é uma peça e aqui é outra peça. Ok? Aí ele ia te perguntar outros parâmetros, como que são ligadas, quais são encaixes, tudo bem. Mas não seria correto. Correto aqui, como é uma peça única, ela é representada somente desta forma. Legal? Show. Vamos lá. Elementos padronizados de máquinas, como pinos, rebites, parafusos, não recebem corte, pois os mesmos não precisam ser detalhados, apenas especificados. Então, nem todos os componentes são cortados.
Veja aqui, ó, essa nossa montagem, nós temos duas chapas, duas peças, né? Ó. Pela Ashura a gente vê que são peças distintas, unidas por um rebite, por um elemento de fixação permanente. Nós vamos aprender isso mais para frente. O rebite, nós não detalhamos ele tecnicamente, a gente faz apenas um indicativo de especificação. Ele já é padronizado, nós vamos pegar um modelo padrão e falar qual é o que nós estamos usando. Mesma coisa para pinos, então veja aqui que aqui é um material, aqui é outro, e o pino faz o travamento entre eles, uma chaveta. Aqui nós temos um embuchamento, ó, temos um eixo, uma bucha, um mancal, e aqui uma montagem também, a fixação de duas chapas, por meio de um conjunto de fixação móvel, ou seja, parafuso, arroela e porca. Depois nós vamos aprender o que é permanente e o que é móvel, não hoje, mas em outras aulas. Então você tem aqui, ó, duas chapas unidas por um parafuso. Veja que o parafuso não recebe o corte. Por quê? Porque ele é um elemento de máquina, ele é especificado, ele não é detalhado, tá bom? E aí vem estratégia de corte, plano secante, né? Veja que o corte no plano secante nem sempre ele é satisfatório. Digamos que nós temos essa peça e eu preciso detalhar os elementos internos a ela. Legal. Quando eu vou trabalhar os elementos internos, se eu passar uma linha aqui de corte, que seria nesse ponto A até o ponto A aqui, ó, veja que essa linha passa apenas pelos furos e não na parte central que também é vazada. Quando eu faço esse corte, faço o rebatimento, essa é a imagem que é projetada. Veja que essa imagem não traz a realidade por completo da peça interior, né? Ela ficaria dessa forma aqui, ó. Ah, então eu vou trazer a minha linha mais para o centro, vou passar ela passando aqui pelo centro. Quando eu fizer o rebatimento, olha como ela fica. Passando pelo centro, ela não pega os furos, também está incompleto. Veja que não são formas eficientes de aplicar um corte. O que eu faria neste caso? Usariam outros recursos, como, por exemplo, corte composto, conhecido como corte com desvio. Tá? Utilizado quando se deseja representar detalhes em diferentes planos de corte. Pessoal, aqui entra um dos maiores dilemas e paradigmas dos cortes, que é a importância da linha de corte. Todo corte ele é aplicado em uma peça e representado em outra vista. Ou seja, ele é aplicado em uma vista e representado na outra vista. Na vista que é aplicado o corte, não é o que recebe onde ele é aplicado, é obrigatório você representar a trajetória da linha, ou seja, a linha de corte. Porque o resultado de análise desta peça está associada à interpretação da linha. Como assim? Veja aqui que é o corte com desvio. Nós escolhemos inicialmente um plano que cortava perpendicularmente esse primeiro furo. Chegou aqui nessa região de material, ele foi deslocado ao centro da peça, continuou o plano no centro desse outro furo. Depois ele voltou para o plano original e terminou o corte na peça. Veja que houve um desvio no percurso aqui da linha, né? Ó. Esse é o conhecido corte composto, corte com desvio. Quando ele gerar o corte, olha como a peça fica apresentada. Cuidado, se você analisar essa peça sem conhecimento disso, talvez você possa fazer uma interpretação que sua peça tem esta geometria, ó, quadrado aqui, quadrado no centro e dois furos alinhados aqui no centro. E aí, quando você fez a sua linha de corte, estou fazendo ela aqui, só um instantinho, usará como azul. Aqui é a nossa linha de corte, ó. Um exemplo. Estaria tudo alinhado, tá, pessoal? E aqui estaria a minha setinha, ó. O lado que eu estou olhando, né? Ó. Se eu fizesse esse corte e não representasse aqui minha peça, poderia ser interpretado que essa vista fosse uma peça dessa forma. E veja que seria uma interpretação errada, equivocada. Ou seja, eu não entendi por que seria... o senhor falou dessa interpretação errada, né? Como assim? Eu não entendi como a pessoa teria essa interpretação errada. O senhor pode repetir, por favor? Posso, vamos lá. Se eu pegar somente esse corte aqui, ó, né, e pedir para ele desenhar a peça, você não entenderia que foi um corte no eixo no centro.
que esse furo está alinhado com o centro desse corte, que em vez de ele estar deslocado aqui, ó, ele estaria aqui no centro? Isso porque se você não analisar a linha de corte, deu para entender, o George, né? Isso, professor. Deu para entender mais ou menos, Jorge, a diferença ou não? Posso explicar melhor, se for o caso. Não, eu entendi, eu acho que estou entendendo. Porque, Mas assim... pode falar. Pode falar, pode falar. Porque, ó, aqui nós vimos a peça antes, tá? Se a gente não tivesse visto essa peça, por exemplo, só um instante, só mudar aqui. Se a gente tivesse pego ela aqui e aplicado um corte direto desse e representado dessa forma, e eu não analisasse por onde essa linha andava, uma pessoa, quando analisasse, ia achar que tanto esse furo quadrado quanto os circulares estavam alinhados no mesmo plano. Como se a peça fosse assim, ó. Como a gente desenhou. Como se eu tivesse um furo aqui, ó, e outro furo aqui, ó. E não deslocado. Veja que aqui eles aparecem como se estivessem no mesmo plano, ó. Conseguiu me compreender mais ou menos? Sim, professor, entendi. É como se minha peça aqui, ó. Opa, tô com um círculo aqui, só um minuto. Ela tivesse meio corte. Vai ser meio complexo desenhar isso, mas eu vou tentar, ó. É como se ela viesse aqui, reto, fizesse o círculo. Não dá certo isso não. Corte quadrado, reto, outro círculo, e terminasse a peça aqui, ó. Logicamente ela seria mais bonita, viu, pessoal? Mas é como se esse aqui, ó, tivesse alinhado, ó, com o centro aqui, né, ó, como a gente mostrou aqui, ó. Então é fundamental você analisar aonde passa a linha de corte para você interpretar. Professor. Oi, pode falar. O desvio, ele não tem representação no corte aí? Bezinho? Não entendi o bezinho. Não, o desvio. O desvio. Aqui, não. Isso. Não. Aqui o interessante é observar somente as arestas. Tanto que, olha, aquela vista que a gente falou que não existe. Se eu pegar essa peça e trazer para a isometria, ela ficaria assim, né, ó, o corte. Porque ele vem nesse plano, ó, desce para o centro, corta no centro, volta para o segundo plano e corta, né? Então veja que aqui é como se eu tivesse um rebaixo. E essa linha nem aparece aqui, porque aqui é material. Isso aqui não existe. Isso aqui foi um corte fictício para a interpretação da peça. Entendeu? Então fica aqui, ó, uma região completa. Isso aqui é maciço, ó. É justamente essa região aqui, ó, né? Toda maciça. Esse corte, ele não gera uma nova aresta. As arestas que existem são as arestas das peças. Dos furos, retalhos, entalhes. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó, que talvez ajude vocês a entenderem melhor o porquê do desvio e porquê do corte. Olhem essa peça. Ela não tem nada de simetria. Em que sentido? Nós temos aqui, ó, esse corte, esse entalhe aqui lateral, um furo com rebaixo aqui no centro, deslocado, outro furo deslocado e um rasgo aqui na extremidade. Então, como foi aplicado o corte dela? Olha aqui, ó. O A começou nesse plano, ele veio, cortou o primeiro furo no centro, deslocou até o centro do segundo furo e se deslocou pela terceira vez até o centro desse furo e saiu da peça. Veja que o A e o A que eles não estão alinhados no mesmo plano. Isso não tem necessidade de estar. Lá a nossa peça anterior era mais simétrica. E aí, quando eu represento isso aqui na tela, aqui ó, no corte, olha como ele ficou. Essa parte de material está aqui, toda essa parte de material está aqui, e essa parte de material aqui, ó, está aqui. E aí eu tenho o detalhamento interno. Qual que é a grande jogada? Eu posso ver aqui, ó, em nenhuma das vistas, isso aqui aparecer de forma completa, preenchida, visível. Todas seriam ocultas, pontilhadas. Então eu consigo colocar as cotas, dimensões, interpretar melhor o meu desenho, né? E olha como foi aplicado o desvio, ó, no centro desse furo, no centro outro furo, no centro desse rasgo. Se a gente pegasse essa peça, cortar e materializasse ela na isometria, ó, como ela ficaria cortada, né? E aí aqui eu consigo observar a geometria da minha peça, ok? Lembrando, o corte é uma ferramenta que deve ser usada de forma correta, padronizada justamente para todo mundo interpretar da forma correta. O que é a padronização do corte? Você representar corretamente a linha de corte, o sentido de observação, consequentemente,
o corte aplicado. Okay? Aí existem outras variações de corte aplicadas a projetos. Por exemplo, o corte parcial. É um corte utilizado apenas para mostrar detalhes internos na projeção, para limitar a parte cortada. Usa-se linha de ruptura ou sinuosa estreita. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui, por exemplo, parece a ponta de eixo de um motor. Geralmente, uma ponta de eixo de um motor, estou falando de um motor elétrico, ele vem com um furo central com uma rosca para uma fixação. E aí, se eu aplicar um corte no eixo, eu vou ter que detalhar o corte do eixo todo, e o eixo ele vai ter todo maciço depois, ele não vai ter nenhum detalhamento interno relevante. Então, eu posso aplicar um corte parcial. Ele vai ter uma linha de ruptura, que é essa linha sinuosa, e vai mostrar o corte somente nesse detalhe. E ele é representado na própria vista. Ele não é usado uma vista auxiliar para representá-lo. Aqui, no entanto, foi feito um corte parcial nessa peça. Veja que anteriormente, na parte oposta, vamos falar, esse furo com rebaixo estava detalhado de forma oculta, ou seja, pontilhada, e a partir do corte parcial, que como seria esse corte aqui, ó, ela ficou desta forma. Mesma coisa aqui na parte de trás. Veja que ele tem esse furo com alturas diferentes. Então, nenhuma das vistas eu ia ver essa aresta interna, porque é impossível, ela é totalmente interna à peça. Mas com o corte parcial ela se tornou visível, então eu consigo colocar algumas medidas, alguns parâmetros, trazer à tona informações da minha peça. Essa é a jogada. Esse aqui é o corte parcial. Quando a gente fala linha sinuosa ou linha de ruptura, essa linha de ruptura aqui, ó, que parece aquela análise de coração, né, que fica na maquininha lá, do coração batendo, é uma linha de ruptura. A linha sinuosa ela não tem parâmetro. Ela é um traço aleatório que contorna a peça aqui. Tá? Já vou mostrar isso para vocês no software. Outra técnica, meio corte, é empregado no desenho de peças simétricas, no qual aparece somente meia vista em corte. O meio de corte apresenta a vantagem de indicar em uma vista só as partes internas e externas da peça. Então veja que aqui nós temos uma peça de revolução homogênea, ou seja, perfil homogêneo revolucionado em torno de um eixo. Foi aplicado um corte, ó, de A até A. Veja que é como se eu tirasse aqui um quarto, né, ó, desse disco, em fatia. E esse é o sentido de vista do A. Aí eu representei ele aqui. Então eu consigo ver nessa metade a parte interna da minha peça e deste lado a parte externa da nossa peça. É uma das técnicas de corte também. Aqui é só a peça na isometria mostrando o que o corte teria feito, tá? Mas o correto seria essa vista aqui, essas duas. E aqui nós temos uma peça não simétrica, mas ao mesmo tempo espelhada. Como assim? Ela tem, tanto na transversal como na longitudinal, ela tem as mesmas seções. Então, quando eu aplicar esse corte, ele vai detalhar internamente os elementos para a gente. Mas cuidado. Eu não coloquei essa imagem aqui. Dependendo do corte, eu tenho que escolher qual o sentido de observação. Se eu observar ela daqui, ó, desse lado, para expor essa primeira face aqui, ó, essa aqui, por exemplo, eu não vou ver esse detalhe. Agora, se eu olhar deste lado aqui, ó, que está vindo a seta, eu vou observar tanto o furo quanto este rebaixo. Cuidado, então também tem a escolha do lado de observação, que traga todas as informações da peça. Ok? Meio corte de vista única. Uma peça com uma linha de simetria horizontal, no meio do corte é representado na parte inferior da linha de simetria. Então, aqui o que acontece? Eu tenho um eixo vazado, uma peça cilíndrica revolucionada, seção homogênea. Então, eu aplico o meio corte só para detalhar essa geometria interna, que ela tem um furo interno, a geometria da minha revolução, e aqui são as minhas dimensões externas. Então, as dimensões internas e as dimensões externas. Mesma coisa nesse pote, vaso, nessa peça. Veja que externamente essa é a geometria dela, internamente eu tenho esse rebaixo e esse rebaixo aqui de dentro também. Então, eu consigo preencher tanto os detalhes internos quanto os detalhes externos da nossa peça. Legal? Aqui é aquilo que eu queria falar para vocês, foi mal. É justamente esse meio corte, está aqui o desenho que eu coloquei. Veja que é fundamental a estratégia do corte. Se nós pegarmos e aplicarmos um corte nessa peça aí, só um instante. E ó, o corte ele vai ficar neste ponto, ó. Ele vai vir, deste ponto para este ponto.
Ficou até meio clarinho, dá para deixar mais escuro isso aqui. Ele vai vir aqui, ó, desse ponto para esse ponto, tá? Aí eu vou mudar de cor aqui para fazer a caracterização. Se nosso observador estiver aqui, ó, nesta direção, ele vai ver essa vista aqui, ó. Um instante. Ele vai ver essa vista. Veja que essa vista que ele está vendo, que a indicação em azul, ele só vê essa região da peça, ó, que é justamente essa região aqui, ó, né, que está em azul aqui marcada. Ó. Ou seja, talvez não seja tão eficiente. Se o meu observador estiver nessa vista aqui, ó, né, ele vai ver essa imagem aqui, ó. Consequentemente, ele vai ver tanto aqui, ó, esse corte aqui, quanto deste furo. Então, tá aqui os dois detalhados, ó. Ou seja, essa parte em laranja seria o mais recomendado para este meio corte. Ou seja, seria a geometria que traria o maior detalhamento do elemento. Ok? Aqui são algumas características que eu trago para vocês. Não é tão mais utilizado isso hoje no dia a dia. Antigamente, quando você pega aí os primórdios aí da parte do detalhamento técnico, primeira revolução industrial, que você precisava fazer a documentação, muitas regras existiam a fim de facilitar o projeto e desenho. Então, o que é isso aqui? É um meio corte com representação simplificada de simetria. É até complicado de falar, mas esta peça, ela é uma peça de revolução completa. Ela tem uma linha de simetria aqui no centro, ó, que é representada até por esses dois tracinhos perpendiculares. E eu tenho a seção da peça. Então, eu sei que isso aqui é uma peça cilíndrica. Esse meu diâmetro externo é de 35, esse meu interno é de 20, aqui o meu é de 6, comprimento e tal. Ou seja, essa é uma peça cilíndrica. Ele usou uma representação simplificada, ou seja, ele não fez a outra parte da peça. Ele só fez metade da peça. Mesma coisa aqui, ó. Veja que aqui ele usou dois recursos. Primeiro, ele fez apenas uma vista e detalhou os furos e colocou a linha de simetria, falando dos diâmetros, ou seja, isso aqui tudo se repete desse lado. E a espessura da peça ele representou de forma direta, espessura 2. Logicamente, lá no carimbo da peça, na legenda, teria lá 100 milímetros, 100 centímetros, mas é milímetro geralmente. Essa aqui é pior ainda. Por quê? Não que esteja errado. A interpretação requer um pouco mais de conhecimento. Esse aqui ele representou apenas 1/4 da peça. Então tem simetria tanto nesse eixo quanto nesse. Então aqui é como se eu desdobrasse o papel. Eu abro para um lado e abro para o outro. Então essa peça tem 4 furos aqui, a volta completa, ó a largura dela aqui por completo e espessura de 1. Tá? Por que esse tipo de detalhamento? Pessoal, geralmente, os desenhos antigamente eram feitos à mão, você não tinha, às vezes, muito tempo, ou escala. Então, você pegasse uma representação dessa simplificada, você colocava isso em uma escala maior no papel, e aí você tinha maior riqueza de detalhamento dos componentes, mais fácil você detalhar, né? Do que eu colocar a peça inteira e fazer tudo numa proporção, numa escala menor, dificultando a leitura e interpretação. Tudo tem um porquê, só requer um pouco mais de conhecimento. Vista de seção. Muito interessante. Nós estávamos falando de corte até agora. Nós vamos falar agora de seção. É diferente de corte. Vista de seção, quando se trata de uma peça com vários elementos distintos, geométricos, a gente fala, é aconselhável imaginar várias seções sucessivas para analisar o perfil de cada elemento. Como assim? Veja que nós temos um eixo aqui. Essa primeira parte cilíndrica do eixo ele tem um rebaixo. Depois ele altera a sua geometria, o diâmetro. Aí ao longo dessa geometria ele tem um rasgo de chaveta. Posterior a ele tem outra geometria, tem um eixo quadrado. Nas vistas, ficaria meio complexo ou oculta a determinação de todos esses elementos. Eu poderia aplicar uma vista de seção. A vista de seção, eu faço a minha linha de chamada aqui da seção e faço o rebatimento como se fosse uma vista.
Por que não é um corte? Não é um corte porque ele não detalha os demais elementos. Ele só mostra a seção. É aquela questão que eu falei do carimbo. Se eu cortar minha peça aqui, pintar e encostar lá no papel, vai ficar essa geometria desenhada. Então, aqui minha seção de A até A, ó, dessa região. Eu vejo a parte cilíndrica e o chanfro aqui dela. De corte de B a B, que fica nessa região, eu vejo a geometria cilíndrica e o rasgo da chaveta, a profundidade dele. Então, eu consigo colocar as medidas aqui desse rasgo de chaveta. E de C a C, eu tenho a minha seção quadrada. Ou seja, se eu colocasse aqui nas vistas, eu só ia ver que ela era quadrada se eu visse uma vista lateral a essa, por exemplo. E aqui eu tenho um detalhamento da minha seção. Então, essa aqui é a seção externa. Ela está representada como uma vista lateral. É usada em alguns projetos, você acaba vendo e visualizando isso em algumas aplicações. Bem interessantes. Aqui é uma vista de seção interna. A seção pode ser representada, rebatida dentro da vista, desde que não prejudique a interpretação do mesmo. Isso aqui, pessoal, por exemplo, é usado muito nos catálogos da Gerdau, ArcelorMittal, empresas que fazem perfis de aço, perfis estruturais, tubos, cantoneiras, diversos perfis. Um perfil desse, geralmente é uma barra de 6 a 12 metros. Então, você pode comparar em 6 metros ou 12 metros. Se eu fosse fazer o desenho técnico de uma barra de 6 metros, cilíndrica, como que ela ficaria? Olha a minha vista lateral aqui, da minha barra. E aqui, a vista frontal, né? E aqui eu teria a minha vista lateral dela. Está aqui. Seria viável essa representação? Não. Então, o que eu posso fazer? Eu faço uma região menor da minha peça e coloco a seção dentro dela. Em uma única vista, eu represento ela por completo. Consequentemente, dessa forma, você tem o detalhamento do elemento. Então, você pegar lá um catálogo da Gerdau, ArcelorMittal, Aço Cearense, que vende perfis, vocês vão ver o uso dessa técnica de representação dos perfis. Ok? Quando também eu tenho um perfil muito longo, eu posso fazer a interrompimento da vista, tá? É o mesmo sentido, só que ela não está dentro da peça. A peça recebe essa linha de interrupção e aí é representada a seção, internamente a peça, tá? É uma outra forma de representação. Ou eu posso fazer o encurtamento. O encurtamento é muito utilizado. O que é o encurtamento? Só pode ser imaginado no caso de peças longas ou de peças que contêm partes longas de forma constante. Como assim? O encurtamento ele só pode ser aplicado quando eu tenho regiões similares, duas regiões iguais, e eu vou remover uma parte dela a fim de reduzir o tamanho do meu desenho e aumentar a escala, dessa forma aumentando a forma de visualização. Consequentemente, como ficaria a minha peça? E se eu for fazer a medida lá depois, eu tenho uma medida aqui, aqui outra medida? Não, o software já compensa, ou nós, se tivermos a mão livre, vamos fazer essa compensação. Se essa peça tem 1 metro, e eu cortei aqui 200 milímetros dela, não vai ter mais 800. Quando eu medir aqui, ela ainda vai ter 1 metro. Ok? Legal. Aqui é uma aplicação de encurtamento de seções homogêneas. Então, tem 2 encurtamentos dentro dessa seção. Porque eu não encurtei daqui para cá? Porque ao longo dela, ela não é homogênea. Essa seção não é igual a essa. Eu tenho um furo central. Então, ele encurtou essa região homogênea e essa outra região homogênea. Ok? Legal. Falando tudo isso, temos também as vistas auxiliares. Saindo de corte, saindo de seção, nós temos as vistas auxiliares. Em desenho técnico, o modelo deve ser representado em posição que permita analisar todas as faces e seus elementos. Ou a maioria deles, né? Alguns ficam ocultos, a gente aplica outra técnica que é o corte. Na verdadeira grandeza, em pelo menos uma das ortografias. Das vistas ortográficas, né? Então, veja, olha que situação inusitada. Nós temos uma peça aqui que ela tem uma aresta inclinada. Se eu pegar nessa vista, eu vejo essa inclinação. Ok. Se eu faço uma vista superior que está aqui embaixo, olha como fica representada a vista inclinada. Se eu fizer uma vista lateral esquerda que está aqui na direita, olha como ela fica representada. Ou seja, essas minhas vistas não trazem a realidade dessa minha geometria. Consequentemente, eu vou pegar o quê? Uma vista auxiliar. Nós vamos gerar um plano paralelo a essa vista, ó, inclinada aqui, ó,
Ó, plano de projeção auxiliar, e ele vai fazer a projeção dessa seção. Aqui temos um exemplo aplicado de forma mais direta. Veja essa nossa peça aqui, que parece uma cadeira de praia, né? Ó. Então, eu tenho aqui uma vista auxiliar alfa, que pegaria esta região, e uma vista auxiliar beta, que pega esta região. Se eu colocar dentro do plano espacial, não é mais uma caixinha, é essa geometria. E aí, quando eu faço o rebatimento delas, olha como ficaria. Minha vista lateral, minha vista superior. Eu pego essa região, coloco uma linha de interrupção aqui, porque não adianta eu representar essa parte cortada, porque esse comprimento dela não é o mesmo que estará aqui. Mas eu tenho uma vista auxiliar, que está paralelo a ela aqui, ó, e representa corretamente esse comprimento. Mesma coisa nessa seção. Ou seja, é uma vista auxiliar. Ok? E aí, com esse intuito, vamos fazer alguns questionamentos com o objetivo de reforço do aprendizado. Aí eu pergunto a vocês, começando agora. Assinale a alternativa A, B ou C, que corresponde à perspectiva isométrica do modelo aplicado em corte aqui, ó. Então, nós temos uma peça, a visualização dela, foi aplicado um corte de A a A, que está representado aqui, e um corte de B a B, que está representado aqui. Analisando os cortes dessas três vistas, essa peça é a peça A, peça B ou peça C? Aí eu pergunto a vocês. Eu acho que é a B. Letra B, legal. Alguém acha outra? Alguém visualiza outra? Por que o B seria correto? Vamos lá. Essa aqui é uma peça em corte. Aqui, pela vista superior, a gente já vê que ela é completa, né? Então, não seria essa. Essa aqui, ela tem esse furo. Esse furo, ele não está representado aqui. Se ele fosse representado aqui, ele estaria nessa vista BB, aonde aqui, ó, como é que eu consigo fazer a representação dele? Não existiria essa parte aqui, ó, da peça, ó. Ela seria assim, mais ou menos, ó, que estaria representando esse furo. Logicamente, ele zera essas preenchidas aqui. E nesta outra parte, só um instante, nós teríamos as linhas pontilhadas aqui, ó, né, ó. Na verdade, ela estaria aqui, né, ó, representando o fundo. Ou seja, o correto seria o item B, ok? Pessoal, se alguém não entender, a hora de perguntar é agora, não é na hora da prova, da atividade, beleza? Vamos lá. Professor, Opa! Por exemplo, nessa questão aí, né? Certo. No caso, não poderia ter uma vista auxiliar, não? Caso esse corte aí estivesse no meio? No item, se fosse para ser o item C, não podia ser uma vista auxiliar, não? Não, porque essa peça não tem esse corte. Entendeu? Essa peça é uma outra peça. Entendeu? Certo. Mas se fosse para representar, por exemplo, o item C, seria... Outra eu poderia vista. colocar outra vista auxiliar, né? Não seriam essas vistas. Seriam essas mesmas vistas, só que estaria representado o corte aqui, ó. Tanto neste ponto, quanto aqui teria ele pontilhado, entendeu? Que ele seria oculto, visto aqui de cima. Certo. Uhum. Entenda que são peças diferentes. Seriam as mesmas vistas, só que é outro detalhe. Entendeu? Certo. Obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Legal. Assinale com um X os desenhos técnicos com representação de meio corte. A, B, C ou D. Pode ser o desenho ou os desenhos que foram aplicados o meio corte. O que vocês analisam aí como resposta? Podem responder no chat também, pessoal. Acho que a alternativa C e a A. C e A? Legal. Mais alguém? Mais alguma? O único aqui que não é um meio corte é o item B. Ele é um corte total. Ele é uma seção. Veja aqui, se eu fosse representar uma linha de corte aqui, ó, vou fazer até representar ela aqui para vocês entenderem. Ela seria
essa linha aqui, ó, no centro, né, logicamente, observando nesse sentido, e aí ela estaria representada, aqui seria um corte total. Nosso correto aqui, pessoal, seria, só um instante, o item A, C e D. O A, tá aqui o corte, ó, ele é apresentado nessa região aqui, ó, daqui para esse ponto, com a visualização nesta direção. Esse aqui, ó, ele está nessa região e nesta, com a visualização neste sentido, ó, né, ó, tá? E esse aqui, ele está aqui, ó, nesta direção e nesta direção, com a observação nesse sentido. Na verdade, desculpa, errei esse último. Ele não está desse lado, ele está do outro. Está aqui, ó, com a observação neste sentido, ok? Então, veja só o C aqui, ele recebe um corte total. Os demais são cortes parciais. Beleza? Legal. Só apagar aqui para não ficar para os outros slides. Beleza, vamos lá. Assinale a alternativa, né, com X, as vistas ortográficas que em corte correspondem ao modelo em perspectiva, com a indicação dos dois planos de corte. O que vocês vão analisar aqui? Nós temos dois planos de corte, esse primeiro e esse segundo. Qual está corretamente representado conforme essa isometria? O item A, item B ou item C? Vejam, analisem. O item B já está fora, né? Vamos lá, é análise, justamente. Veja onde ele passa, quais são os elementos que ele corta e qual seria a representação. Por que o item B estaria fora? Vamos lá. A representação desse furo da parte superior na outra vista. Uhum. Ele não apresenta, né? Se você olhar aqui, ó, o A, ele está numa posição e o B está em outra, né? Totalmente diferente dessas, né? Ó. As linhas de corte estão diferentes. Então, esse B aqui já está errado. Legal. Estamos entre o A e o C. Eu acho que é o A. Acho não, certeza o A. Pronto, legal. Isso aí, somos engenheiros, temos decisão. Item A seria o correto mesmo. Por quê? O item C, veja que essa linha aqui, ó, ela cruza somente esse furo quadrado. Ela aqui, ó, então nessa vista, onde ela está, é nessa vista. Veja que ela está passando o furo. Ó. Não que a representação aqui esteja errada. Essa linha de corte passando aqui, aqui está a correta representação dela. Como a B aqui, ó, também está a correta representação dela. Só que em relação a essa peça, o correto seria o A. Que aí, ó, ele chama de BB aqui, ó, essa linha aqui, né, ó. E a linha A seria essa aqui que passa pelo furo quadrado. Então, o item correto seria o A. Aqui a resposta correta é em relação à isometria. Se você analisar os cortes aplicados, todos eles estão certos, em função da representação das linhas de chamada. Ok? Analise as vistas abaixo e escreva C para que representar corte e S para que representa seção. Lembra que a gente viu a diferença de corte e seção? Né? Corte representa as partes internas da peça. Seção representa a geometria da peça. E aí, qual seria o S e qual seria o C? Esse último seria de seção. Legal. O S. Esse do meio é um corte. Legal. E esse primeiro é esse último que o senhor falou. Eu acho que é seção. É seção também, correto. Esse aqui é uma seção interna. Veja que ela está representada dentro da peça. E aqui isso, é uma seção externa, né? Ó, ele representa essa geometria externamente à peça. Então, o correto é isso mesmo. Seção, corte e seção. Ah, como eu sei que isso aqui é um corte? Porque veja que aqui eu teria uma linha de corte representado nesta geometria. Ok? Legal. Pessoal, vejam que tudo é análise, não é complicado. Nós temos que parar com calma, analisar, ter esse discernimento ali de ver o que está sendo expresso. Professor. Opa, pode falar. Só voltando, nesse do meio aí, que é o corte, legal. Se eu fosse representar a linha de corte, o 2B, não é isso? Seria com a seta
da esquerda para a direita, não é isso? Ó, a linha está aqui, exatamente. Isso. Aí a vista seria aqui, né? Ó, nesse sentido, né? Ó. Okay. Até a representação melhor aqui, calma aí. Eu que não estou usando recursos corretos. Aqui, ó. Olha aí, seria nesse sentido, né? Ó, visualização. Porque, ó, cortou aqui, rebateu para cá, entendeu? Cortou aqui, rebateu para cá, para ficar certo na câmera aí. Seria essa linha de corte. Legal. Pessoal, vejam que tudo isso são recursos que nós podemos usar a qualquer momento à mão livre, estando lá em chão de fábrica, em campo. Preciso detalhar uma peça, vou aplicar um cortezinho aqui para detalhar internamente, algum outro detalhe, né? Analise a vista aqui apresentada, né? E escreva C para que estiver certo e E para que estiver errado. Não é verdadeiro e falso, é certo e errado. Nesta peça, foram imaginados 2 encurtamentos, certo ou errado? E o encurtamento pode ser representado por uma peça, pode ser representado porque a peça tem a forma constante em uma de suas partes. O que é certo e o que é errado? Alguém sabe informar? Gritaram a resposta, não deu muito certo. Mas vamos lá. Esse item A estaria certo. Eu acho os 2 itens, né, professor? Estão certos? Os 2 estão certos? Cuidado, vamos lá. O primeiro está certo. A peça foram imaginados 2 encurtamentos. Está aqui o primeiro e o segundo. O primeiro é certo. O segundo está errado, por quê? O encurtamento ele é representado porque a peça tem constante em 2 de suas partes. As 2 partes têm que ser constantes, não apenas uma. Tá? Isso aqui é questão de concurso. Que eles falam que é pegadinha, né? Mas na verdade a interpretação é conhecimento. Então, o encurtamento ele pode ser representado com a forma constante em 2 partes. Deste lado e deste lado. Não é somente uma das partes. Tranquilo? Legal. E aí chegamos nessa peça familiar a vocês, aonde na nossa aula, nossa última aula teórica, segunda-feira, nós trabalhamos a representação das vistas dela, né? E naquele dia a gente fez uma análise de forma geral, então nós pensamos uma vista frontal, uma lateral e uma superior, uma inferior. Fizemos detalhamento. Se hoje, com esse conhecimento novo de corte, se eu aplicasse um corte a ela, mudaria as formas de representar a mesma? Para isso, olha o que eu coloquei aqui para nós. Então, eu deixei o software aberto e tenho aqui a nossa pecinha desenhada, só um instante. Era para estar aberta aí. Vai abrir agora. Está abrindo, pessoal. Até o momento, alguma dúvida, algum questionamento ou não? Professor, eu ainda não consegui baixar o programa. Pronto. Lara, o que eu posso falar para você? Eu tentei entrar em contato com a Unifor para ver o que a Unifor poderia dar de suporte para a gente. A Unifor se posiciona da seguinte forma, ela não pode, às vezes, ajudar, porque a maioria das dificuldades que encontram é geralmente algum software em relação, por exemplo, ao sistema operacional Windows desatualizado, ou uma versão de Windows que não incompatibilidade, algum pacote que esteja faltando. Aí ela falou que não tem como ela fazer isso, entendeu? E aí, o que eu conversei com vários alunos, acho que eu tinha até ficado de te dar um retorno e acabei falhando, desculpa. Procure algum técnico, algum conhecido, que tenha algum conhecimento de informática, que ajude você a instalar o software, porque assim, muitas vezes é uma atualização do Windows, é algum pacote, algum bloqueio de firewall que não está permitindo, e algum detalhamento técnico. Não tem como a gente ajudar de uma forma geral, porque cada caso é um caso. Então, eu pediria, por favor, que vocês procurassem algum técnico, ou na empresa, um parente, um colega, algum amigo, perguntasse e vissem lá como desenvolver essa instalação, porque o software ele facilita bastante. Outro detalhe em relação às aulas teóricas, né? As aulas presenciais. Foi feito, não foi liberado ainda, né? A gente achou que na última sexta-feira ia ser liberado, e nós estamos vendo que essa liberação ela está se postergando.
E quando ela vier à tona, se que ela for liberada, muitos de vocês que estiverem tendo dificuldades com o software ou não conseguirem instalar em casa, a gente vai ter de portas abertas lá para desenvolver ele dentro da Unifor. Mas, novamente, reforço. Se você tiver a possibilidade de desdobrar um pouquinho, se esforçar um pouquinho mais para tentar instalar em casa, você ter o suporte, o software na sua casa, no tempo que você precisar, sem precisar se deslocar, na hora que você quiser estudar, licenciado, sem problema algum, é uma vantagem fenomenal, né, em relação ao desenvolvimento da disciplina, ok? Mas o que eu recomendo é vocês procurarem algum técnico, alguém de informática aí que ajude nesse parâmetro, beleza? Voltando aqui ao nosso raciocínio, em relação à nossa peça. Para vocês entenderem a peça, o corte ele não é aplicado diretamente nesse workbench, né, nessa visualização. O corte ele é aplicado no desenho técnico. Então, eu vou abrir uma outra aba aqui da disciplina, do software, que a gente não aprendeu ainda, mas nós vamos aprender mais para frente. Não está muito longe, algumas aulas para frente, que é a parte de desenho técnico. Eu vou só explicar mais ou menos, mostrar para vocês, mas não se preocupem, vocês não precisam ter conhecimento disso aqui ainda, tá? Então, eu vou abrir desenho, vou dar OK. Todo desenho técnico ele é feito numa folha. Então, quando eu abro ele, a primeira coisa que ele me pergunta qual é a geometria da minha folha. Então, veja aqui no banco de dados. Cuidado, ele pode estar representado para vocês somente dessa forma, tipo, A4, A3, A2, A1, A0, ou detalhamento maior, só todos os padrões aqui. Então, veja que cada um desses, ele tem uma geometria de folha específica, conforme uma normativa, né? Por exemplo, a gente usa esse aqui, né? O ASME A4 ou A3, pode ser retrato ou paisagem. Aí isso também é uma folha utilizada, ou você pode ter o carimbo da sua empresa. Por exemplo, eu coloquei aqui a folha da disciplina. Então, nós temos aqui ó, o A4, tanto no retrato, quanto em paisagem, quanto em retrato. Né, ó. Então, eu vou pegar aqui a folha em retrato, vou dar um OK, e ele vai abrir a nossa folha aqui no papel. Isso aqui a gente vai aprender mais para frente, fiquem tranquilos. A gente vai aprender a editar aqui, ó, então, tem aqui o nome do professor, você vai colocar seu nome, o título aqui, ele pegou o título da folha, depois se tiver salvo a peça, ele pega o nome da peça, a data, tudo isso ele faz automaticamente, mas a gente consegue configurar. Qual que é o nosso intuito aqui? Primeiramente, eu tenho que só mudar aqui a configuração, que eu não mudei o meu. Então, eu vou vir aqui em folhas, propriedades. O meu está configurado para o terceiro diedro. Nós trabalhamos no primeiro. Vou só editar isso aqui, porque eu não mudei lá na raiz do programa ainda. E aí, aqui, o que eu vou inserir? Vou abrir nossa peça. Então, eu venho aqui em paleta de vistas. Vou procurar nossa peça, a peça para atividade, é o nome dela. Ele já traz para a gente aqui diversas vistas. Cuidado, não quer dizer que a direita é a vista direita, superior é a superior, ou frontal é a frontal. Ele deu esse nome por causa dos planos. Lembra que tinha aqueles planos frontal, direito, superior, lá no esboço, nosso desenho? A geometria que nós desenhamos nesses planos é o que gera aqui. Como eu vou aplicar um corte, anteriormente nós especificamos essa vista como a vista frontal, né? Só para vocês terem conhecimento, aqui, ó, coloquei a primeira vista. Se eu arrastar para o lado, ó, ele já me gera a vista em função do lado que eu estou vendo. Ó. Se eu vier para baixo, uma vista de cima. Se eu for para cima, da de baixo. Eu quero só essa vista aqui para mostrar uma estratégia. Se eu pegar essa vista, nessa vista não tem como, a gente usou como frontal da outra vez, não tem como eu aplicar um corte aqui, né? A não ser que seja um corte parcial. Faço já ele, não vou fazer agora. Vou pegar outra vista. Vou pegar essa vista da direita. Tá aqui ele. Tá? Vou só finalizar, eu não quero as outras vistas aqui, vou dar um OK. E aqui, ele tem essas linhas de chamada, vou dar um zoom aqui, ó. Eu particularmente não gosto dessas linhas, eu tiro ela aqui, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, exibir layout, vista de seção. Clico nela. Veja que eu tenho aqui, ó, vertical, horizontal, inclinado ou com desvio. Nossa, aqui ele é vertical. Vou trazer até o centro da peça aqui, ó. Clico e arrasto. Cuidado que minha setinha está para um lado. Eu vou inverter ela aqui, ó, e arrasto a minha peça para cá. Quando eu clico aqui, ele já gerou a vista em corte. Veja que ele já fez todo formatado. Então, aqui é uma seção de A até A, né, ó. Neste ponto, ou seja, ele trouxe à tona todas as arestas ocultas desse corte, desse furo,
e deste outro furo. Ah, mas e a Ashura aqui, eu queria mudar ela. Como? Eu posso clicar nela, trabalhar aqui, por exemplo, ó, uma escala. Aumentar a escala dela aqui, ok. Que mais? Veja que ela representa justamente o elemento. Talvez não. Eu particularmente acredito que, ou analisando aqui diretamente, somente com essas duas vistas eu consigo completamente detalhar o meu componente. Ou seja, eu não precisaria aqui de uma vista superior dele, né? Ó, não é essa. Aqui, ó, eu não precisaria dessa vista superior dele para observar. Esse detalhamento daqui estaria aqui. Se eu clicar aqui nele, mas eu não estou vendo as arestas ocultas. Basta eu clicar nele e colocar aqui, ó, arestas ocultas visíveis. Aí ele aparece. Aqui na vista, não. Aqui na vista eu quero a seção. Então eu vou configurando tudo. Isso aqui a gente vai aprender depois. Eu quero que vocês vejam esse corte somente. Ok? Vou tirar esse aqui. Vou arrastar só esse aqui para o cantinho, ó, para a gente poder trabalhar outras características. Por exemplo, eu vou colocar outra vista aqui só para mostrar para vocês o encurtamento. Vou trazer essa aqui para cá. Deixa ela aqui. Tem que ser nessa lateral aqui. Então, deixa aqui mesmo. Olha o que eu vou representar para vocês. Na verdade, deleta ela aqui. Eu vou pegar essa minha seção e vou aplicar o encurtamento nela. Mas antes de eu aplicar o encurtamento, eu quero mostrar que a altura dela, ó, deste ponto até este, é de 170 milímetros. Ok? Tem aí a medida. Vou vir aqui em Exhibir Layout, quebra de vista, ou seja, o encurtamento. É nessa vista. Ele vai ser vertical, horizontal. Então, eu vou colocar o primeiro aqui, tem que ser na seção homogênea, deste ponto até próximo deste furo, a este ponto. Ó. Veja que ele encurtou a minha vista. Né? Vou dar o OK. Quer dizer então que se eu pegar a medida aqui vai dar errado. Anotações, dimensão. Pessoal, não vou conseguir pegar daqui de cima, eu tenho que pegar esse furo aqui, ó. Deste furo até aqui, ó. Não, foi, só um instante. Vamos pegar aqui, é mais fácil. Dessa aresta, ó, até essa aqui de baixo, 100. E aqui, ó, se eu medir dessa aresta até essa aqui, ó, eu encurtei, ó, veja que ele dá 100 do mesmo jeito, mesmo ela estando curta. Ou seja, o encurtamento ele não altera a dimensão, tá? Ele continua com 100, é que a seção foi encurtada. Outro detalhe interessante, nós podemos aplicar aqui, logicamente aqui eu apliquei dois, um na mesma peça não seria o correto, ou aplico um ou aplico o outro, ou aplico em vistas distintas, tá? Estou fazendo só para... Vou até desfazer aqui, vou colocar outra vista, senão vai confundir vocês. Vou colocar essa vista aqui, ó. Vou aplicar um encurtamento aqui. Então, não quero mais vistas. Essa aqui eu quero todas as arestas ocultas visíveis. Layout, encurtamento de seção. Ok, nessa vista, encurtamento. Eu quero nessa seção. Desta. Daqui para cá. Aqui, ó, tem 1 milímetro de 10, eu posso aumentar esse distanciamento, ó, ou diminuir, vou colocar ele aqui como 2, por exemplo, 3. Ficou bem curtinho, ó, né? Vou dar um OK. E aí, se eu pegar a minha medida, ó, anotações, dimensão. Como a gente viu, ó, daqui para cá, ela tem 100, tá ali. Daqui para cá, eu também tenho 100. Ok? Então, esse é o nosso encurtamento de seção. Legal. O outro era a vista de seção. Não, de seção não, desculpa. Fugiu a palavra aqui agora. Ó. Corte composto, parcial. Esse aqui, né? O corte parcial, meio corte, né? Como que a gente faz ele aqui? O meio corte seria um corte com desvio. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar outra vista aqui. Vamos usar essa aqui. Fazer um corte com desvio aqui. Ok. Anotações. Vista de seção com desvio. Então, ele vai começar aqui, ó. Até aqui. E depois vem para cá.
O outro vem para cá. Tá aqui o B, ele fez BB, eu tenho que só configurar ele aqui para ele ser seção fatiada, não. Tá aqui ele, ó. Eu quero só inverter a direção. Aí ele não vai ficar representado aqui. Depois eu mostro isso aqui para vocês, que é uma vista que surgiu que eu usei sem querer. Vamos fazer outro corte aqui. Não, nesse não, desculpa. Essa vista aqui, ó. Fica mais bacana. Deixa ela aqui. Então aqui, ó, se eu observar essa vista, nós temos aqui interno a ela, ó, o detalhamento do furo, né, ó. Então eu vou fazer a exibição desse furo com corte de seção. Vou pegar aqui, vou só deixar ela à vista. Vou vir aqui, ó. Corte de seção parcial. Aí eu pego a vista, aí entro minha linha, ó. Peguei na linha no ponto errado, é aqui. Corte de seção. Daqui para cá. Aí eu vou criando aqui, ó, minha geometria a ser cortada. Quando eu der o OK, ele vai cortar aqui. Ele não está representado, por causa da profundidade. Vou editar ela aqui. Vou tirar a vista de aresta, porque ele ficou dessa forma, que eu tenho que falar a profundidade do corte aqui. Vou editar ele, não tem problema. Essa nossa peça aqui, ó, ela tem 60 de largura, então esse corte está no meio 30. Vou editar ela aqui. Editar aqui, ó. Opa. Editar definição. Profundidade de 30. Ok. Está lá aparente o nosso furo. Então veja que ele viu ali, ó, a corte de seção onde mostra o nosso furo. Ok? Pessoal, sobre isso nós vamos aprender melhor ainda mais para frente. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês qual que é o nosso objetivo, intuito agora. É que vocês repensem, só um instante, essa nossa peça. Estamos chegando lá. Repensem essa nossa peça, fazendo as vistas dela agora, aplicando um corte. E dessa forma praticando a caracterização. Coloquei aqui um outro slide, é a resposta, mas para vocês olharem depois, tá? Então, ele foi aplicado o corte aqui, a representação, ok? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Por favor, coloquem seus nomes aqui, ó, para a gente gerar a lista de frequência. Algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Legal, Alisson, show. Vejam que tudo isso que a gente discute requer que a gente analise, estude, volte às aulas. Então veja lá que todo esse nosso material didático está disponível lá no nosso AVA, dentro da nossa disciplina, né? Ó. Então, cortes e vistas auxiliares. O AVA está meio travado hoje, mas a gente vai conseguir ver. Já está disponível lá o material didático dessa aula, só não a gravação que eu vou disponibilizar posterior à finalização. Ok? Pessoal, mais algum questionamento, alguma dúvida? Não esqueçam de colocar o nome aqui. Tem uns alunos que venham depois, esqueci de colocar, é porque não está assistindo a aula, né? Está disperso aí, não coloca o nome. Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição nossos meios de comunicação, seja a ferramenta Torpedo, do Unifor Online, ou nosso grupo do WhatsApp, ok? Agradeço a atenção de todos. No mais, até quinta-feira. Um abraço, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.